pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, toda quinta-feira, 17 horas ao vivo, TV Geração Z, que sempre nos propomos a levar a vocês um programa de elevado teor cultural e um bom entretenimento. Como também, naturalmente, teremos hoje dois homens. Semana passada tivemos duas mulheres, hoje temos dois homens, azar meu. Duas pessoas também de grosso calibre que vão entreter vocês uma boa parte da tarde. E quem não puder assistir o programa ao vivo, provavelmente à noite ele já estará liberado 24 horas por dia, todos os dias da semana, para vocês assistirem no www.tvgeracãoz.com.br. Para vocês participarem, biscoitarem dois livros que os convidados sempre trazem aqui para nós sortearmos, ao vivo, @TV Geração Z ou tvgz.com.br. Faça a sua pergunta, observações, você não pode xingar o apresentador, nem o convidado, que coitado não tem nada a ver com isso. Mas fala o que desejar, participe. E quem sabe você será um feliz ganhador de um dos livros que nós vamos sortear. Primeiramente, eu quero agradecer novamente a Roberta Carli e a Luciana pelos trabalhos técnicos de nos levar até o computador de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www, partindo de Lisboa, nos abre e nos libera todo o universo lusófono desta península tão maravilhosa. Maria Estela, muito obrigado mesmo. Eu espero, como sempre falo, não te decepcionar. Ao meu lado direito, Davi Vega. Vega ou Vega? Vega. Vega. Davi Vega é um bom espanhol, ele faz questão de manter as suas tradições. Um jovem pesquisador de história, todavia um escritor de bastante experiência, aliás, já esteve conosco 2 vezes, se me não falha a memória, não é isso? Você já brilhantou o programa? Estive em 2011. E agora novamente. E Então agora essa é a segunda vez. Isso, Tá perfeito. Já tem crachá da empresa e tudo. Logo mais, né? Exatamente. Mais uns 4, 5 livrinhos, está liberado. Vamos ver, vamos ver. Então, e o Davi Vega, num gesto assim, muito carinhoso, de rara espontaneidade, resolveu homenagear uma pessoa que ele não conheceu. Seu avô, um sujeito que militou e esteve num triste episódio da Guerra Civil Espanhola, 1936 a 39. Um período fantasticamente ruim. A década de 30 como um todo, né? Aquela década do fervor, né? Da luta pelos direitos sociais, dos estados corporativos, do fascismo, do anarquismo, do comunismo. Aquela década que antecedeu, né, a Segunda Guerra Mundial, né, e a Guerra Civil Espanhola teve um papel muito importante, que foi um ensaio para justamente... Para mostrar as mazelas que viriam. Que o mundo iria assistir no maior conflito que já existiu, né. Que horror, né? Então, e esse livro que a Roberta e a Luciana irão mostrar para nós, foi escrito totalmente em espanhol. Aliás, os nossos amigos, os nossos irmãos lusófonos vão se regozijar com o teu livro. Meu caro, achei legal essa tua homenagem, achei fantástica. Está de parabéns. Você e toda a tua família. Que muito você obrigado. É um belo espécime, diga-se de passagem. Poxa, muito obrigado. Você pode, explica por gentileza, primeiro o âmago do livro, né? E o intuito, naturalmente, que eu já falei que é homenagear o seu avô, que você há pouco estava me dizendo que nunca ouviu. Então, eu sempre me interessei muito por história no geral, né? Não necessariamente só a história institucionalizada, a história que representa um campo científico, dos eventos ocorridos no passado, dos eventos que ocorrem no presente, que são analisados para alguns tentar justificar, né, o que ocorreu, ou não gosto muito de falar em prever o futuro, mas há historiadores que fazem isso, né, que tentam fazer uma previsão do futuro baseada em fatos passados, uma série de coisas. Eu sempre gostei de história, não apenas da matéria história, mas também de histórias pessoais, né, de memórias, né, de pessoas, muito simples, já nos dizer muitas coisas, né. E quando eu tinha pouca idade,
eu fui uma criança que cresceu dividida entre dois mundos, né? Pai espanhol, imigrante espanhol, minha mãe caipira de São Paulo. Não é de Piracicaba? Não, de Votuporanga. Minha mãe caipira de São Paulo, casou com um espanhol e eu ficava parte do meu crescimento aqui no Brasil, a maior parte no Brasil, né? Também lá na Espanha, né? A gente sempre ia para a Espanha em épocas de outrora, né? Sempre ia para lá, assim, e tive contato com a minha família de lá e tal. Então, eu era uma pessoa que sempre foi dividida entre esses dois mundos, né? E eu me lembro que meu pai contava muita coisa da Espanha, da sua infância, e isso me encantava de uma forma deslumbrante. Até que quando eu cheguei por volta, assim, dos meus 11 anos, eu estava na 5ª série, eu lembro que o professor, né, de história, inclusive, né, havia comentado, assim, sobre as guerras que ocorreram e tal. A gente estava falando sobre o assunto da aula, era guerra, né? E ele tinha mencionado algo sobre a Espanha. Então, quando ele falou Espanha, eu me lembro que até no livro tinha uma imagem do Guernica, né? Do quadro Sim. Guernica, do Picasso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E a gente tinha uma réplica, ainda tem uma réplica na sala da nossa casa desse quadro, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, puxa, ele está falando da Espanha, eu tenho uma réplica desse quadro Guernica na sala da minha casa e ele está falando de uma guerra. Eu quero saber por que aconteceu essa guerra. E perguntei para o meu pai, né? Quando eu cheguei em casa, né? Ah, por que da guerra e tal? O professor falou lá. Aí ele falou, ó, seu avô inclusive participou dessa guerra. E eu era muito pequeno, né? Ainda não entendia o caldeirão de ideologias, né, que iria desaguar no conflito, uma série de coisas, mas fiquei com imagens, com símbolos na cabeça. Então, por exemplo, esse quadro, Guernica, já foi um símbolo muito, muito forte. Que ele por si é um horror, né? Sim, retrata um caos humano. Um bombardeio. Um caos humano. Um caos total, né? E é engraçado que esse quadro, ele tem... Cada elemento desse quadro tem um significado, representa algo. Por exemplo, o touro representa a figura do Franco. A luz, tem uma luz em cima, né, uma lâmpada, aquela luz representa a força aérea alemã que bombardeou. Se a gente reparar, tem inclusive uma mão cortada com uma espada quebrada, representa o ideal republicano, que é o ideal que foi massacrado. Enfim, tem toda uma leitura desse quadro que a gente não sabe que dizer. Só quem está engajado que vai entender, né? É uma coisa que fica nas entrelinhas, né? Quando você olha para o quadro e tal. Enfim, e aí quando eu tinha 14 anos, decidi escrever as memórias do meu avô, mesmo não tendo tido a oportunidade de conhecê-lo, porque ele morreu em 1984, eu nasci em 88, e o que eu tinha eram memórias que meu pai me passava, né? Enfim. E aí eu fui anotando com uma linguagem bem simplória, eu tinha apenas 15 anos quando comecei a fazer isso, né? E aí eu deixei na gaveta. Passaram-se o tempo, a gente ficou um bom tempo sem retornar à Espanha. E em 2009 eu fui para a Espanha. Né? Foi a última vez que eu tive a oportunidade de ver minha avó, a abuela, né? Em vida. Né? E aí, lá eu conheci, né? Já conhecia antes, mas eu pude conhecer mais, assim, de uma forma mais aprofundada, né? Não apenas de vista, 2 tios-avós que também participaram da Guerra Civil Espanhola. O tio-avô Daniel, que morreu ano passado, e um tio-avô que se chama Diamantino, que está numa clínica de repouso para veteranos de guerra, inclusive. Lá na Espanha? Lá na Espanha. E aí eu fui recolhendo as memórias deles e também as memórias do meu avô, que eles me contavam, porque o tio Daniel chegou a servir junto com meu avô nas trincheiras, né? Mais um caderninho que minha avó tinha, com anotações de datas, uma série de coisas. Eu falei, puxa, eu estou com material rico aqui. Quase um diário, né? Eu posso complementar o meu trabalho, né? E aí eu retomei esse projeto de quando eu tinha 15 anos, mas aí eu tive que reescrever porque a linguagem estava uma linguagem mais limitada. E eu coloquei muita... eu mesclei um pouco com ficção também, né? Embasado nos livros que cresci lendo, como Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, que é um livro antiguerra, humanista, brilhante, enfim, e outros livros de guerra que eu pude complementar para fazer esse livro, para dar um toque mais lúdico, né? Inclusive esse livro tem ilustrações que eu mesmo
me aventurei a fazer, né? Estão boas, por sinal. Meio um pouco amadoras, mas... Não, estão boas, estão boas. Eu achei, algum amigo fez para... Juro, falei, algum amigo fez para ele. Não, eu me aventurei a fazer algumas. Escuta, me fala uma coisa, mas e por isso você escreveu ele todo em espanhol? Não pretende fazer uma edição em português? Vou fazer uma edição em português, mas eu quis fazer a primeira edição em espanhol para dialogar um pouco mais justamente com os familiares, com a própria Espanha e a nossa América Hispânica, que tem muito veterano, principalmente republicano, né? Tem franquista também, mas principalmente republicano, que foi exilado, que emigrou para a América, enfim. E eu quero que esse livro, a minha intenção é que ele tenha um acesso a essas pessoas e que essas pessoas tenham um certo saudosismo, se sintam confortáveis em estar lendo... Também homenageada, né? Também homenageado, lendo no seu idioma, claro. No seu idioma original. O fato de escrever em espanhol é para justamente ter uma simbologia de que a língua também exprime muito um povo, né? E como eu estou escrevendo um livro que é uma homenagem a meu povo de origem, enfim, uma série de coisas, eu acho que a língua seria, escrever na língua original seria um gesto de carinho, né? Deixa eu só, pessoal, quem fez essa pergunta, por que ele foi escrito em espanhol, foi o Valdir Registro. Muito obrigado, Valdir. Eu no afã aqui do papo. Bom, o Luiz Alberto Costa te perguntou se os fatos foram narrados pelo seu avô. Você acabou de dizer que não, que foi dados compilados a partir de um diário e de conversas com seus tios. Com meus tios, com meu pai. Eu recebi, eu não recebi as memórias diretamente da boca do meu avô, mas foram de terceiros, de pessoas que o conheceram, que conviveram com ele. E depois eu tenho a impressão, imagino, que você tenha tido algum aporte, porque tem bibliografia a respeito também, né? Sim, tem uma bibliografia vasta, porque até uma das intenções do livro, além de ser um livro que eu fiz com a intenção dele ser lúdico, para dialogar também com o público infanto-juvenil, que eu acho muito importante que os jovens entendam o que foi a Guerra Civil Espanhola, principalmente a gente vendo o cenário atual político, no mundo e no Brasil principalmente, em que várias barricadas, vamos dizer assim, tomam as ruas com bandeiras diferentes, clamando por ideologias diferentes. É muito parecido com o que ocorreu no prelúdio do conflito. E tem jovens por aí que se dizem anarquistas, que se dizem comunistas. E eu acho muito importante que eles entendam. Que não sabem muito bem o porquê estão falando isso ou o que pode gerar isso, né? Com certeza. E entendendo o que aconteceu na Espanha, vai poder dar um norte, dar uma base, para que eles evitem alguns erros do passado também. Você acha, agora saindo um pouquinho do escopo do teu livro, mas acho que tem muita coisa a ver. Você falou, diversas pessoas se juntaram, fizeram barricadas, pessoas com ideologias diferentes, todavia contra um inimigo comum. Tá certo isso? Certo. Na qualidade de futuro sociólogo que você está prestes a se tornar, você acha que os nossos protestos aqui que houve aqui a questão de 2 meses em São Paulo, no Brasil todo, teria mais ou menos uma roupagem semelhante? A gente sabe que quando a verticalidade, né, aquilo que vem do efeito cachoeira, né, no Brasil, grande parte a história do nosso país, sempre as coisas aconteceram na verticalidade, né? É um país onde os direitos, poucos foram adquiridos, né? E sim, muitos foram dados, né? Mas mesmo assim, vale lembrar que quando a verticalidade ela se encontra com a horizontalidade, quando há uma fragilidade, tende as células, né, da sociedade a se erguer por ideias, por protótipos, vamos dizer assim, projetos de Estado, projetos de país diferentes, né? Então, por exemplo, a gente teve as manifestações das jornadas de junho de 2013, onde boa parte da população, assim como essa de 2 meses atrás, também heterogênea, também de levantando diversas bandeiras, tomaram as ruas reivindicando primeiramente os 20 centavos, mas depois...
deu a impressão que você jogou uma pedra numa água que estava parada. De repente reverberou. Sim, e vai então por aí. Foram no calor várias bandeiras, várias ideias, né? E agora a gente tem assistido do outro lado, né? De um lado que a gente pode dizer que é um lado oposto a muitas dessas bandeiras que ocorreram nas jornadas de junho de 2013, que é contra o governo federal, principalmente, atual, né? Mas aí você vê bandeiras contra a corrupção, você vê bandeiras que, infelizmente, assim, opinião pessoal, mas me assustam de certa forma, inclusive pedindo intervenção militar. Você vê uma multiplicidade de ideologias, vamos dizer assim, concentradas baixo apenas uma bandeira. Então é complicado a gente julgar, por exemplo, o movimento inteiro pela parte, aquela coisa da metonímia. Mas né? Você não acha que, desculpe te interromper, é que nós já estamos terminando. E o papo está muito bom. Como sempre, aliás. Sim. Justamente foi o que me chamou a atenção. Ou seja, você teve em 36 um levante armado. Aqui você teve e terá, espero que não acabe, e terá sempre um levante armado moral, um levante armado intelectual, um levante armado pelo povo, de uma maneira generalizada. Fazendo um elo, inclusive, com o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, também, naquela época, ela chegou ao seu extremo, né? Que foi o embate bélico, né? Mas também teve um levante intelectual muito forte, inclusive, principalmente dos dois lados, né? Você teve integralistas, por exemplo, que foram lutar do lado dos franquistas, e você teve vários intelectuais como George Orwell, Ernest Hemingway, que lutaram nas brigadas internacionais republicanas. Enfim, então foi um combate de ideias também, e é considerado, apesar de ser um dos combates mais terríveis, né, em termos de números, mais de 1 milhão de pessoas morreram, enfim, foi um combate de ideias também. Era um combate onde as ideias estavam muito afloradas, que é bem típico dos anos 30 mesmo. Foi uma característica bem típica dos anos 30. Uma ideia de bombardeio mesmo, né? Foi um bombardeio, literalmente, com bombas incendiárias e ideias também, né? Meu caro, desafortunadamente acabou nosso tempo. Não tem problema. No próximo livro, que pelo visto vai ter muitos aí na sua longa carreira, que eu espero seja longa, profícua e com muito sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Receba, você que está deixando o nosso espaço bacana aqui. Receba os agradecimentos de todos os nossos espequinautas. Muito obrigado. Com a tua promessa de voltar o mais rápido possível. Será um enorme prazer, como sempre. Tá ok. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, 1 minuto, 1 minuto e meio, retornaremos o segundo bloco com uma entrevista também muito boa, todavia, nem meio uma entrevista, é um bate-papo maluco esse, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, nós retornaremos com o Valdeci, um sujeito editor de uma editora Ave Maria. Tá certo, então. Tchau, pessoal, até já.